colocar aqui, ó, condicionamento e tratamento de sinais. Isso aqui é muito utilizado. E essa é uma das aplicações que ainda justifica muito a utilização dos unpops. Porque boa parte das aplicações com unpops, que eram utilizadas lá na década de 70, na década de 80, elas foram substituídas por circuitos digitais. Mas essa parte aqui, ó, ainda, né, há muita aplicação analógica. Né? Já tem muita solução digital. Mas a parte analógica, muitas vezes, você não consegue fugir dela. Porque o mundo real é analógico, eu quero medir temperatura. Eu tenho lá uma variação de temperatura. Mas se eu pegar aqui desse ponto, desse intervalo, desse ponto até esse ponto, aqui ó, eu tenho infinitos pontos que descrevem o comportamento desse sinal. O mundo real é analógico. Só que os dispositivos que processam, fazem toda a parte de cálculos matemáticos, que indicam, esses dispositivos são digitais. Aqui no meio do caminho, ó, eu tenho os meus dispositivos digitais. Eu estou usando muito o termo microcontrolador, porque a grande maioria das aplicações hoje usam microcontroladores. Mas, assim, poderia, pegando o gancho aí da parte industrial, poderia ser um CLP, né? Vamos supor, um CLP, ou um controlador dedicado, né? Como o Marcelo comentou aí, um controlador de temperatura, poderia ser um dispositivo digital. Lá dentro de um controlador de temperatura da vida, de um Coel, de um Fugauge aí, lá dentro tem um microcontrolador que está fazendo isso, pode ter certeza. Você não está vendo ele, mas lá na placa do controlador de temperatura, do controlador de acionamento, desses controladores industriais, vai ter um microcontrolador lá dentro. E esse dispositivo, ele vai processar as informações de forma digital. E ele vai jogar para fora aqui as informações de forma digital. Só que essas informações de forma digital, elas têm que ser transformadas, né, para sinais analógicos aqui. Porque o mundo real é analógico. Eu meço a temperatura é analógica. Eu controlo a temperatura através de uma válvula de controle, através do sinal aplicado numa resistência. Eu posso até ter um sinal digital para controlar a temperatura, mas a grandeza física é analógica. Então, eu preciso de circuitos para pegar, principalmente esse sinal aqui, ó, que pode vir de um sensor, como, por exemplo, pode vir lá de um PT100 da vida, de um termopar, de um NTC, de um PTC, de um termistor. Eu posso pegar esse sinal analógico e eu tenho que jogar ele dentro do CLP, eu tenho que jogar ele dentro do SDCD, dentro do microcontrolador, dentro de um controlador dedicado aí de temperatura, ou de nível, de vazão, ou de qualquer grandeza, pH, ou de batimento cardíaco, não sei, independente da grandeza. Eu vou pegar esse sinal que é analógico e eu tenho que tratar ele. Esse sinal, na prática, ele é um sinal, muitas vezes, inadequado. Ele é pequeno demais, ele não tem amplitude correta, e aí eu preciso adequá-lo para eu injetar ele dentro aqui do meu microcontrolador, do meu CLP. Muitas vezes, esse sinal é aplicado aqui, ó, de forma analógica ainda. Aí lá dentro do microcontrolador, ou dentro do cartão de entrada analógica do CLP, ele é convertido. Mas, antes de eu aplicar, né, da gente aplicar o sinal aqui, eu preciso tratar ele, eu preciso condicionar ele. Né? Então, essa é uma das aplicações mais nobres do amplificador operacional. Então, respondendo aí a pergunta do Marcelo, os amplificadores são utilizados em transmissores ou indicadores de temperatura para interpretar o sinal de termopar em milivolts? Sim, com certeza. Só que aí, Marcelo, eu não posso te afirmar se o que você está utilizando lá, eu uso um aqui da Novos, um controlador da Novos. Ah, esse controlador específico, ele usa um amplificador operacional. Eu não sei te precisar com relação a isso, porque cada fabricante tem o seu projeto, tem o seu caminho para resolver esse problema. Né? Existem no mercado chips que são dedicados para determinados sensores. Você tem um chip lá que já pega o sinal direto do PT100 e converte, ou do termopar, já converte isso para um sinal ou de 0 a 5 para o microcontrolador, ou de 0 a 10, ou de 4 a 20, ou de 0 a 20, já converte para um sinal padrão. Só que dentro desse chip, né, com certeza utilizaram amplificadores operacionais. E quando a gente não usa um chip dedicado, a gente tem que fazer esse tratamento, essa adequação através dos amplificadores operacionais. Isso é uma das coisas que mais justificam ele. Vou dar um exemplo rápido aqui também, né? O LN35. O LN35 é um sensor de temperatura. Ele é muito usado na indústria. Né? Na indústria eles usam sensores mais caros. E não só por isso, né? Depende também aí de vários parâmetros, né? O meu range aí que eu vou trabalhar, existem vários parâmetros. Precisão e muitas outras coisas. Mas eu estou citando o LN35, que até aí, algum tempo atrás, a gente pagava na faixa de R$1. Olha que beleza. R$1 um sensor de temperatura. Ele mede aí, se eu não me engano, de menos 150 até 150 graus, ou de menos 100 até 150. Eu sei que para trabalhar com temperaturas positivas, a gente pode trabalhar com até 150 graus com ele. Né? Para muitas aplicações básicas aí, é muito bom. E aí ele gera 100 milivolts, não, ele gera 10 milivolts. Ele gera 10 milivolts por grau Celsius. Essa aqui é a característica do LM35.
10 milivolts por grau. Então, se eu estou indicando 20 graus, eu vou pegar 20 e multiplicar por 10 mil, vai dar 200 mil, eu vou ter 0,2 volts. Então, de acordo com a tensão de saída, eu tenho um valor de temperatura indicado. Só que esse valor pequenininho, eu não posso jogar ele no microcontrolador. Dependendo do valor que eu for ler, eu até posso jogar ele. Mas, no geral, é necessário pegar o sinal do LM35 e converter ele para uma escala, ou para se adequar dentro da escala do sinal de entrada. Vamos supor, se eu for trabalhar com 0 a 100, eu vou trabalhar de 0 milivolts até 100 milivolts. 100 milivolts vai dar 1 volt, né? Como se eu estivesse trabalhando de 0 a 1 volt. Na saída do meu LM35, eu vou ter um sinal de 0 a 1 volt. E o que é esse sinal de 0 a 1 volt? Ele corresponde a 0 graus até 100 graus. Só que eu quero pegar esse sinal e jogar no PLC. É um equipamento que medir temperatura lá numa parte do processo. Eu quero jogar numa entrada analógica. Uma entrada analógica de um CLP, o mais típico é ela trabalhar com 0 a 10 volts, uma entrada de tensão. Se for uma entrada de corrente, o mais comum é 4 a 20 miliamperes. Eu posso converter 0 a 1 volt para 0 a 10? Pode, fácil demais, né? É só colocar um bloco no meio do caminho, com o amplificador operacional, ó, colocar um bloquinho aqui, ó, com ganho de 10. Põe um ganho de 10. Se eu chegar com 1 volt, eu vou sair com 10 volts. Mas e corrente? Eu consigo? Consegue. Você vai colocar um bloco aqui que vai usar um conversor de tensão para corrente. É um amplificador de transcondutância. Amplificador de transcondutância. Vou escrever aqui de forma resumida. Eu vou ter corrente na saída e eu vou ter tensão na entrada, né? Tensão dividida por corrente é resistência. O inverso de resistência é condutância, né? Lembra lá que é dado em Siemens? Então, eu vou chegar com um sinal de tensão e vou sair com um sinal de corrente aqui na minha saída. Então, com o operacional eu faço isso também. O que mais que eu faço com o operacional? Vou tentar convencer vocês, né? Que esse equipamento, esse dispositivo, esse componente, ele é muito interessante. Outra coisa que eu faço com o operacional, cálculo matemático. Isso, hoje em dia, foi muito substituído, mas existem muitas aplicações ainda que eu uso, né? Vou escrever aqui, ó, operações matemáticas. Que tipo de operação matemática eu consigo fazer? Primeira delas, multiplicação. Ele não é um ganho? Eu não dou um ganho no sinal? Né? Não tem um bloco aqui, ó, que eu tenho na saída, um sinal de entrada multiplicado por um ganho? Então, multiplicação. Divisão. Eu consigo fazer divisão com amplificador operacional? Não é muito típico, viu, gente? Mas a gente consegue. Por quê? Se eu multiplicar, se eu tiver um ganho de meio, o que é um ganho de meio? É a mesma coisa de multiplicar por 2, né? Opa, dividir por 2, né? Um ganho de meio é a mesma coisa de dividir por 2. Então, se eu tenho ganhos menores que 1, eu estou atenuando meu sinal. Né? É um ganho atenuante. Fica meio estranho, né? Mas o pessoal usa esse termo mesmo. É um ganho, só que é um ganho menor que 1. Então, eu vou dar um ganho que vai reduzir o tamanho do meu sinal e não aumentar o meu sinal. Então, eu consigo aplicar operações de divisão. Eu consigo subtrair sinais. Pegar 2 sinais elétricos aqui, ó. Um sinal que vem de um lugar e outro sinal que vem do outro. Vamos supor, um sinal do sensor e o sinal do outro sensor. Se esses 2 sinais aqui forem iguais na subtração, né, a gente vai ter 0. Se for 0, eu faço alguma coisa. Ligo um motor, ligo um alarme, ligo uma sirene. Seria um exemplo, né? Então, eu posso pegar um sinal V1 e um sinal V2. Esses 2 sinais V1 e V2, ó, o meu Vout aqui na saída pode ser V1 menos V2. Ou V2 menos V1. Isso aí vai depender da configuração, né, do meu circuito. Então, eu posso subtrair. Se eu posso subtrair, eu posso somar, né? É lógico. Então, eu posso ter a mesma condição aqui, ó, e eu estar somando as 2 entradas. E não necessariamente ser 2 entradas. Eu posso ter muito mais outras entradas. Posso ter 5, 10, 30 entradas. O limite, né, o limite é basicamente prático, né? Se você quiser ter 30 entradas, você vai ter que colocar lá 30 resistores com 30 entradas ligadas no somador, para somar esse circuito. Nas configurações mais básicas do amplificador operacional, a gente vai falar sobre isso. Sobre as configurações básicas aí. A configuração que eu multiplico, a que eu somo, que eu subtraio. O que mais dá para me fazer? Dá para eu fazer comparação. Comparação de maior ou igual. Então, basicamente, a gente usa maior e menor. Eu não costumo colocar igual, né, porque é um pouco diferente quando a gente usa o igual. Então, eu posso comparar sinais. Se o V1 é maior que o V2.
Se o V1 for maior que V2, eu faço alguma coisa, eu mando o nível lógico 1. Se o V2 for maior que V1, eu mando o nível lógico 0. Né? E isso aqui, ó, muito interessante. Vai falando de temperatura, a gente consegue, basicamente, fazer um termostato, vamos supor, se eu quisesse fazer um termostato. Se eu quisesse comparar lá um sinal de tensão, que é de um sensor de temperatura, e a hora que esse sinal chegasse a determinado nível de temperatura, eu estou comparando com o valor de referência. Eu aciono, eu jogo o nível lógico 1 na saída do meu amplificador pressional. Eu posso ligar um relé, e esse relé eu posso fazer alguma coisa. Pode ser um relé de contato seco lá na saída. Eu consigo também, né, criar dispositivos com saída digital, não necessariamente analógico. Então, os comparadores de tensão fazem aí essa operação. O José perguntou aí, extrator de raiz quadrada também. Consigo fazer, com operacional. Tem circuito específico para fazer isso. Esses circuitos de soma, subtração, a grande maioria deles, eles foram substituídos por programa, né? Por software. Hoje em dia, a grande maioria dos equipamentos que a gente tem, eles são digitais. Então, toda essa parte lógica, ela é muito mais fácil de ser feita na programação. Lá na programação, a gente implementa um monte de coisa. Comparação, subtração, soma. Mas, gente, por que eu estou falando isso aqui? Existem muitas aplicações, hoje ainda, que há necessidade de você aplicar a operação matemática no físico. Pegar o sinal e aplicar a operação matemática. Né? Tem aplicações que você faz isso. A própria aplicação de condicionar o sinal, né, para ser aplicado numa entrada analógica de um microcontrolador, de um sistema digital, utilizando aí blocos de soma, de subtração, blocos de multiplicação. Então, não necessariamente eu vou fazer o grosso do meu cálculo analogicamente. Antigamente, a gente tinha os controladores analógicos. E aí, já falando de controlador analógico, a gente consegue também fazer o quê? A derivada com o nosso amplificador operacional. E além da derivada, a gente consegue fazer operação de integração também. Né? A operação de integração é a operação de acumulativa. E a operação da derivada é a operação de taxa de variação. A derivada só existe quando existe taxa de variação. Então, baseado nisso, né, para aqueles colegas aí que estão na área industrial e que têm algum contato aí com os controladores, como eu acredito que seja o caso aí do meu amigo Marcelo, né? Talvez aí do José, nós temos os controladores P&D. Os controladores P&D, que hoje são praticamente todos digitais, né? Esses controles proporcional, integral e derivativo, né? A gente tem 3 ações de controle: proporcional, integral e derivativo. Esses controladores, hoje, eles são dentro dos CLPs, ou eles estão dentro do controlador dedicado, lá do controlador de temperatura da vida dedicado, ou dentro de um microcontrolador. Então, isso é feito digitalmente, hoje em dia. Só que antigamente, isso não era assim. Antigamente era analógico. Lá, né, nos diagramas de blocos da vida, a gente tem lá ação proporcional, ação integral e ação derivativa. Lembrando que nem sempre a gente vai usar o P&D, viu, gente? Às vezes o controle pode requerer um PI ou um PD. Né? O PI é mais usado que o P&D, para falar a verdade para vocês, o controle PI. Mas, aí eu tenho o somatório aqui, ó, de 3, né, eu estou somando esses 3 sinais aqui. Essas 3 ações. Ação integral, proporcional e derivativa. E aqui na saída, ó, eu vou ter o somatório das 3. Como que eu fazia isso analogicamente? Ainda dá para fazer. Né? Eu imagino que tem muita placa eletrônica, muito controlador aí em plantas mais antigas que ainda usam, né, placas analógicas para fazer controle. Então, basta eu colocar um bloco com operacional que faz o proporcional, basta eu colocar um bloco com o operacional que aplica a integral e outro o derivado. E jogar esses 3 sinais num bloco somador com o operacional. E na saída do operacional, eu vou ter um sinal de controle, né, como se fosse o sinal da variável manipulada lá na MV, com certeza. E, na verdade, quando você fala de ação proporcional, na verdade é um ganho proporcional. Então, o ganho daquela configuração do operacional ele vai ser o ganho proporcional. Nesse caso aí, você está usando tempo, né? Vamos supor, o TR da vida. Poderia ser TI e TD. Esse tempo, ele pode ser convertido para ação, né? Para o ganho integral e o ganho derivativo. E o ganho integral e o ganho derivativo é, né, definido pelo valor dos resistores e capacitores. Que aí, no caso, gente, tanto no integrador quanto no derivador, a gente usa o capacitor. O capacitor é um componente não linear, né? Então, a gente usa basicamente o capacitor. Se a gente lembrar lá, ó, que a corrente no capacitor é igual ao quê? A capacitância vezes a derivada da tensão no capacitor em relação ao tempo. Para haver corrente no capacitor, tem que ter variação de tensão. Então, esse componente é não linear, né? Ele carrega assim,
e descarrega assim, é uma curva não linear. Aí a gente tem a presença das operações de derivação. Então, para construir circuitos derivadores, ou diferenciadores, que é o termo correto, e integradores, a gente precisa usar o capacitor. Com o indutor, daria para fazer também, mas é utilizado o capacitor, porque ele é mais barato, mais fácil, tem mais opções comerciais, né? Ocupa menos espaço, muitas vezes, do que o indutor, que você tem que enrolar, e às vezes você não tem tantos valores comerciais, o que é mais comum a gente usar capacitor para fazer essas operações. E esses ganhos, como que eu defino ele? Através dos componentes externos. A gente vai ver que o amplificador operacional, a gente usa ele sempre com a presença dos nossos elementos externos. E esses elementos externos vão definir o ganho, né? O ganho proporcional, o ganho integral, o ganho comum aí, né? De um somador, ou um ganho de um inversor, não inversor. Bom, eu não vou atropelar e não vou começar a falar disso agora. Certo? Bom, o que eu preciso falar, uma coisa muito importante que eu preciso passar aqui, sobre a equação básica do amplificador operacional. Tudo parte disso, para vocês poderem entender. E veja, gente, que eu ainda não falei, né, de outras aplicações. Eu acho que eu nem vou falar assim de uma forma detalhada, vou falar mais verbalmente aqui, para a gente não perder tanto tempo. Mas amplificadores operacionais podem ser utilizados como temporizadores. Eu posso usar em circuitos temporizadores. Ah, aquele temporizador de painel que eu uso lá na partida estrela-triângulo, ou na chave compensadora, ou aquele temporizador lá para fazer uma partida sequencial de motores. Eu posso criar um temporizador com operacional? Pode criar. Além dos temporizadores, eu posso criar osciladores com ampops. Ah, mas para que eu vou usar oscilador? Oscilador pode ser um oscilador de onda senoidal, triangular, quadrada. Esses osciladores são usados em muitos circuitos eletrônicos, só que muitas vezes eles têm funções secundárias, né? Por isso que você não dá muita ênfase neles, né? Um circuito transmissor de AM, FM, a gente usa oscilador, né? Em um circuito PWM, a gente tem que ter um oscilador. Em circuitos digitais, todo circuito digital, né, um multiplexador, um demultiplexador, uma memória, um processador, todos esses dispositivos, eles usam um negócio chamado clock, né? O clock, né, traduzindo é um relógio, né? Ele sincroniza os blocos dos dispositivos digitais. Então, dessa forma, esses sinais aqui, ó, eles podem ser utilizados como clock, principalmente sinal de onda quadrada, que é o mais usado. E aí, a gente pode criar sinais de onda quadrada com osciladores. E a base de quem? A base de amplificador operacional. Tem um capítulo lá, se eu não me engano, na 6ª ou na 7ª semana, que fala sobre osciladores. Né? O oscilador de Hartley. A gente tem várias configurações de osciladores, né? Vocês vão ver lá que ele fala dos principais. Osciladores analógicos, viu, gente? A gente consegue fazer osciladores hoje digitais com circuitos dedicados. É mais fácil, né? Mas dependendo da aplicação aí, você pode fazer um analógico. Outra coisa que os amplificadores operacionais podem ser utilizados. Esse aqui é muito utilizado. Filtros ativos. O que são filtros ativos? Os filtros ativos são filtros que usam operacionais. Filtros que recebem ganho. Né? Eu tenho aqui um sinal de entrada, tem um bloco operacional. Vamos imaginar que o meu sinal tem um sinal de alta frequência e eu tenho um sinal de baixa frequência. Aí eu ponho um filtro passa baixa. Filtro passa baixa. Aqui na saída, ó, só vai sair o meu sinal de baixa frequência. O sinal de alta frequência vai ser eliminado aqui, ó, esse sinal de alta frequência. Vai ser eliminado aqui. Eu faço um filtro, passa baixa, passa alta, passa faixa, rejeita faixa, tudo com ANPOP, né? Mas o que eu ganho com ANPOP? Quem filtra é capacitor conectado com resistor e indutor. Esses três elementos, ó, são elementos de filtro, principalmente capacitor e indutor. Em função do quê? Reatância indutiva, reatância capacitiva. Lembra lá? Reatância capacitiva, 1 sobre 2π vezes F vezes C. Reatância indutiva, 2π vezes F, que é o ômega, né? Vezes a indutância. Então, ó, com a variação da frequência, eu vario a oposição do sinal. A reatância é a oposição, né? Em corrente alternada. Então, se eu aumento a frequência, eu aumento a oposição. Nesse caso, com a reatância indutiva, se eu aumento a frequência, eu diminuo a oposição. Então, capacitor e indutor são elementos de filtro. Só que juntos com os meus amigos aqui, amplificadores operacionais, eu consigo filtrar e, além de filtrar, produzir na saída aqui, ó, um sinal maior do que o sinal de entrada. Peguei esse sinal aqui de baixa frequência, produzi um sinal na mesma frequência na saída, porém com uma amplitude maior. Aqui eu tinha uma amplitude
X, aqui eu vou ter uma amplitude, vamos supor, 3x. Consigo amplificar esses sinais, além de filtrar. Além dos filtros, a gente também tem que considerar uma outra aplicação, até tinha colocado aqui, ó, filtros, temporizadores, casadores de impedância. A gente faz isso muito com buffer, né? Que é uma configuração do amplificador operacional. Casar impedância, isso aqui é muito usado. Eu tenho um bloco aqui. Vamos imaginar que eu tenho um sensor. Esse sensor está gerando um sinal de tensão. Vamos usar lá o exemplo do LM35. Eu poderia usar o exemplo de qualquer outro sensor. Vamos usar desse aqui, que ele é muito simples. Ele gera lá 10 milivolts por grau Celsius. Beleza. Esse sinal que é gerado aqui, ó, de tensão, o sensor está medindo a temperatura, né? Eu tenho lá um sisteminha medindo a temperatura lá com a escalinha, com as escalas, né? Vamos imaginar que eu tenho aqui a medição de temperatura, essa medição de temperatura, ela está me gerando um sinal de tensão, só que esse sensor aqui, o LM35, se você olhar no datasheet dele, no manual, na folha de dados, como o manual de qualquer outro sensor, ele vai te falar qual é a capacidade máxima de corrente. Se eu pegar aqui e colocar um resistor aqui por terra, ó, vou vir aqui e colocar um resistor aqui. Se esse resistor for de valor baixo, eu vou produzir uma corrente mais alta. Vamos supor que eu estou gerando 1 volt, eu estou medindo 100 graus. Estou gerando 1 volt aqui na saída. Se essa resistência é de 1 ohm, 1 dividido por 1 é 1 ampere. Esse sensor LM35 tem capacidade de produzir um sinal de 1 volt na saída com capacidade de fornecer 1 ampere para a carga? Pode ter certeza que não. A maioria dos sensores, eles não têm capacidade de corrente. Por quê? Porque a impedância de saída deles é como se fosse uma resistência lá na saída do sensor. A impedância de saída é mais alta. É como se existisse aqui um valor. O ideal é que não existisse impedância de saída. É que essa impedância aqui fosse zero. O valor fosse zero. Dessa forma, o sensor conseguiria produzir qualquer sinal de corrente. Ele conseguiria produzir tensão, mas conseguiria produzir qualquer sinal de corrente. Por que quando você liga lá o seu chuveiro, a hora que você vai tomar seu banho, você pôr o multímetro lá no barramento, no quadro de distribuição, né? E medir lá o seu 127 ou o seu 220, a hora que você começa a ligar cargas do seu circuito, a tensão começa a cair, porque a corrente está aumentando, né? É como se a gente estivesse tendo uma queda lá no transformador. Essa queda, na verdade, é ao longo do fio, mas se a corrente for aumentando demais, ela vai ter um impacto lá no transformador. Então, essa analogia que eu estou fazendo aqui, comparando com o fio é como se fosse a impedância aqui, ó, dentro do sensor. Quanto maior a corrente, maior a queda de tensão aqui, ó, dentro do sensor. Então, o que eu começo a fazer? Eu começo a diminuir a tensão de saída. Então, a grande maioria dos sensores, eles não têm capacidade de corrente. Eles geram um sinal de tensão, porém o sinal de corrente é um sinal limitado, não é um sinal muito grande. Esse sinal limitado, se eu começar a drenar mais corrente do que a especificação do fabricante, o que vai começar a acontecer? Nós começamos a ter queda de tensão. Vamos supor, ao invés de ter 1 volt aqui, eu vou ter meio volt. Ou eu vou ter 0,2 volts, 0,1. Eu começo a matar, a gente chama em eletrônica de matar o sinal. Eu começo a eliminar o meu sinal. Por quê? Porque a corrente é muito alta. E aí o que eu faço? Eu coloco um amplificador operacional aqui, ó, na jogada. Eu pego o LM35, que é um sensor que não tem capacidade de corrente, pego o sinal dele, jogo no operacional. O operacional ele tem impedância de entrada tendendo ao infinito. A impedância de entrada do operacional, ela tende ao um valor infinito. Então, a corrente aqui, ó, drenada do LM35 vai ser praticamente zero. Vai ser um valor muito baixo. E aqui na saída do operacional, ó, eu consigo fornecer maiores valores de corrente. Porque o operacional ele é alimentado com mais e menos VCC. Ó, mais VCC e menos VCC. Então, quem está fornecendo essa corrente aqui não é o operacional. Na verdade, é a fonte de alimentação que está ligada nele. Então, eu tenho maiores capacidades de corrente. Então, eu posso pegar o LM35, colocar um buffer, né, para poder pegar esse sinal e jogar em um circuito lá, qualquer. Né, pode ser lá no nosso microcontrolador da vida. Certo? Então, é mais uma aplicação dele. Operações matemáticas, filtros, temporizador, oscilador, condicionadores de sinais, casador de impedância. Ele pode ser utilizado para construir conversor analógico digital, gerador de rampa. Né? Você quer fazer um gerador de rampa lá de tensão ou de corrente, para colocar no inversor de frequência e fazer uma rampa de aceleração ou desaceleração. Ah, mas o amplificador, o inversor de frequência, ele faz isso. Beleza, ele faz isso. Mas com alguma aplicação, se você precisar gerar uma rampa que seja uma rampa de controle,
você pode fazer com o modificador operacional. E também, né, desenvolver controladores analógicos, que não é um negócio assim muito atual, né, já ficou meio ultrapassado, mas se você quiser fazer, né, um controlador com ação proporcional, integral ou derivativa, você pode fazer perfeitamente aí usando Unpop. Deixa eu ver se